Então, pessoal, nós vamos hoje falar sobre, dando continuidade ao que o Carlos começou na semana passada com vocês, sobre as proteínas, tá? Mas hoje a gente vai falar dos limitadores, né? O que é que nós temos de uso e o que é que limita o uso dessas fontes, tá? Na alimentação animal, tá? Então, a gente vai ver quem são os limitadores, quais são os fatores antinutricionais, e lá no fim a gente vai falar de algumas, ao longo da conferência mesmo, né? A gente vai discutir aí sobre algumas disfunções, sei lá, patologias, né? Síndromes que podem ser causadas, né? Tanto pelo excesso como pela falta de proteína, né? Uso inadequado, tá? Que também proteína não é só o uso de falta, ela ter pouco ou muita proteína, não. Em nutrição animal, se faltar algum aminoácido considerado limitante para aquela espécie, né? Isso pode trazer transtorno para os animais, né? Talvez vocês conheçam mais aí a taurina para gatos, né? Ela necessariamente tem que usar fontes que sejam ricas em taurina, né? Mas para outras espécies também nós temos outros aminoácidos essenciais, né? Assim, para não ruminantes, né? A gente tem aí metionina, lisina e triptófano. Oi, Ingrid, você quer perguntar? Professor, eu tive exatamente essa dúvida no CDP de agora. O limitador que você estava querendo falar era do excesso e da falta da proteína ou era dos ingredientes em si? Não, era dos ingredientes em si, tá? Ah, Como, sei lá, a gente vai usar algodão, mas o algodão pode ter o gozipol, né? Você tem a soja, você tem lecitinas, né? Você tem a farinha de peixe, ela pode oxidar ou ela deixa gosto na carne, né? Esses são os fatores que eu queria, tá? tá bom. Certo? Vamos lá. Então, da aula passada, né? Isso aqui eu peguei até da conferência lá do Carlos, no bisbilhotando lá a conferência dele, né? Foi que ele discutiu isso com vocês, né? As proteínas são as grandes moléculas presentes em toda célula viva, né? Devagar aqui, pessoal, que eu tô com desde a semana passada com essa síndrome gripal. Vou até fazer o exame para Covid, né? Para ver se não é Covid. Mas espero que não. Melhores, professor, por favor. Pois é, o Bruno fez, não foi, Bruno? Começou a sentir, né? Deu negativo, não foi? Pois é, assim que eu fiquei com febre, já me isolei aqui, fiz o teste, mas deu tudo certo. Eu não tive febre, mas estou com essa tosse, com a garganta ruim. Professor, não sei realmente não sei se te tranquiliza, mas eu tive isso e tem uns 4 amigos meus que estão com a garganta ruim, mas é mais alergia ou clima, né? Aí eu não sei. Eu não tive febre, né? Então, se não tive febre, é menos ruim. Mas só por desencargo de consciência, né? A gente vai fazer, né? Realmente, qualquer chance eu acho melhor fazer. Com certeza. Então, então a proteína, né? Essa molécula que está em todos os seres, todas as células vivas têm proteína, né? E aí nós temos aqui carbono, hidrogênio e oxigênio, mas nós temos outros importantes, né? Como nitrogênio, né? Já que a gente até dosa proteína em laboratório, dosando nitrogênio, né? Pelo teor de nitrogênio é que a gente determina quanto é que um alimento tem de proteína, né? E outros elementos, né? O enxofre, o fósforo, o cobre, né? Um monte de ponto de sulfeto que mantém a proteína na sua forma terciária ou quaternária, né? Tá? E que, na realidade, quando a gente fala de proteína e nutrição animal,
eu não estou me preocupando com o percentual de proteína, eu estou me preocupando com isso daqui, ó, com aminoácido, né? Tá? Esses elementos aqui, que é o diferencial de uma proteína, né? Quando você diz que uma proteína ela tem um alto ou um baixo valor biológico, duas coisas você tem que pensar, né? Primeiro, a questão da digestibilidade dela, né? Tem proteínas que são mais digestíveis e outras não, e a sua riqueza em aminoácidos, né? Quanto mais rica em aminoácidos ela for, né, maior o seu valor biológico, tá? E hoje nós trabalhamos muito em nutrição, principalmente em nutrição de não ruminantes e monogástricos, né? Com isso daqui, ó, quantidade ideal e qualidade, tá? Principalmente com animais de produção. Por que com animais de produção? Porque quanto mais fezes esse animal produz, mais esses produtos aqui ele joga para fora. Então, o risco de contaminação hoje, pensando assim, que a nutrição hoje ela pensa muito na questão ambiental, né? Ela tem que pensar, principalmente os sistemas intensivos, né? São os dejetos nitrogenados, tá? Então, a gente tenta trabalhar com o nível ideal de proteína, né? E muitas vezes a gente não trabalha com o percentual de proteína, a gente trabalha com a riqueza de aminoácidos, tá? Então, não quer dizer que uma dieta que tem 20% de proteína, ela digamos assim, ela é pior do que uma que tem 15%. Isso não é verdadeiro, tá? Não quer dizer que essa daqui seja melhor que essa de 15%. Isso vai depender qual é a fonte de proteína que ela usou. O que é que aquela proteína tem de aminoácidos, notadamente os aminoácidos essenciais, tá? Então, isso tem que se pensar, principalmente em não ruminantes. Ruminantes é problema proteína? Nem tanto, né? Porque é só a gente lembrar que o animal tem uma curva de fermentação, né? Ele produz na fermentação do rumen alguns subprodutos, né? E subprodutos CO2 e metano como gases, né? Ele produz ácidos graxos voláteis e ele produz massa microbiana, né? Essa massa microbiana, ela acaba funcionando como fonte de aminoácidos para aquele animal a nível de abomaso, tá? Então, não é muito preocupante. Só para vocês terem ideia, hoje a gente formula a ração para animais ruminantes no máximo aí 18% de proteína. Não mais do que isso. Isso para animais de alto valor genético, né? Você pegar uma ração para o teu pet aí, no mínimo ela vai ter 25, para filhotes tem 28, né? Se você pegar nos felinos, sempre maior do que 30%, né? Então, é totalmente diferente, né? É um valor muito alto, né? Então, 18, né, seria um percentual ideal para formular dietas para ruminantes. Isso para ruminantes de alto valor genético, né? De alta produtividade, tá? Então, aqui, né, que o Carlos conversou com vocês, né? Não dá para a gente fugir, a gente falar dos limitadores, a gente faz essa lembrança aí. Então, função estrutural, formação e manutenção dos tecidos, né? Boa parte, muitos hormônios são de natureza proteica, né? Tá? Hormônio do crescimento, FSH, LH, insulina, glucagon, né? São todos hormônios proteicos, né? Eles são formados por uma sequência de aminoácidos, tá? Então, você imagina, né, uma proteína dessa ser formada, né, ela tem uma sequência específica de aminoácidos. Então, o animal tem que ingerir aquilo ali, né? Tá certo? Ele tem que... tem algum desses aminoácidos que ele não forma pelas vias metabólicas, né? Parte enzimática, você pensar que todas as enzimas são proteínas, né? Até um dos fundamentos da enzima, né? Toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima, né? Tá certo? Aqui temos exemplos de pepsina, tripsina, que são proteínas da degradação da própria proteína a nível estomacal, né? Outras funções que nós vimos aí no CDP, nós já abrimos e fechamos esse CDP, né?
transporte e armazenamento, né, transporte de gordura, só lembrar LDL, VLDL, HDL, né, transporte de vitaminas, transporte de minerais, né, você imaginar aí a transferrina, né, que é uma proteína que transporta o ferro, né, transporte de oxigênio, como a hemoglobina, embora a hemoglobina ela tem um grupo prostético, né, que é uma parte que não é proteína, que é o ferro, tá? E na realidade é o ferro que se liga a 4 moléculas de oxigênio, mas a hemoglobina é uma proteína, né? Então, os animais precisam de oxigênio, tá? Crescimento, reprodução, produção, as células germinativas, né? Ou então o produto que o animal produz, né? Carne, leite, ovos, lã, pelo, né? O próprio crescimento, né, do animal, formação de músculo, tudo isso é fonte de proteína, né? A questão energética, né, a gente tem aqui como uma fonte secundária, como são os lipídios, né, as proteínas também, né, são fontes secundárias, não é a fonte principal. A gente não monta uma dieta pensando em proteína como atender a necessidade energética do animal, porque é um negócio caro, né? E também a gente não usa primordialmente os lipídios, né? Por que eu não uso os lipídios? Porque o excesso de lipídio a gente sabe que provoca um efeito limitante no consumo dos animais, né? Tem que ter efeito lipostático. Então, daí a gente usa os carboidratos como fonte de energia, né? Mas quando eu calculo energia, principalmente energia metabólica, né, que é a energia que o animal vai usar para os seus processos, né, em uma dieta, o que é que eu faço? Eu uso um fator 4, né, vezes o carboidrato, né? O que é 4? É porque quando eu boto 1 grama de carboidrato numa bomba calorimétrica, que é um aparelho que ele simula a oxidação total do carboidrato, né? Ele gera 4 quilocalorias, né? Quando eu boto 1 grama também de proteína, ele também gera 4, então eu uso 4 aqui como um fator. Mas quando eu boto 1 grama de gordura, ele gera 9, tá? Aqui do lipídio, né? Daí porque a gente disse que o lipídio ele produz 2,25 vezes mais energia do que carboidrato e proteína, tá? Mas nas dietas, nas formulações, né, feitas em computador ou feitas manualmente, que a gente vai, no próximo mês nós vamos em Nutrição 2, né, a gente utiliza essa formulazinha aqui, ó, para determinar o teor de energia de uma dieta. Então, só para a gente ver que entra no cálculo os 3, né? Tá? Mas esse daqui, ó, tem que ser a fonte principal, né? Suplementa um pouquinho com lipídio, né? Mas a proteína está no meio. Por que eu não uso proteína? Porque ela é muito cara. Além de ser cara, ela tem um processo de metabolização mais complicado, né? Por que eu não uso lipídio? Porque o lipídio, se eu botar muita gordura numa dieta do animal, né, ele vai limitar o consumo dele pelo aquele efeito lipostático, né? Ele atua sobre o hipotálamo e controla a saciedade dos animais, tá? Aqui mais função, né? Está presente no DNA, no RNA. Se a gente pensar DNA e RNA, eles têm proteínas chamadas de histonas, né? São aquelas proteínas que mantêm os nucleotídeos ligados, né? Então, também eu tenho proteína nesse processo. Tá? Aqui é também lá do que o Carlos trouxe para vocês, né? Deficiências, né? As deficiências aí, anorexia, crescimento reduzido, deficiência alimentar reduzida, infertilidade, né? Nascimento de fetos pequenos, daí porque em dietas, qualquer que seja a espécie, no período de gestação, geralmente nós usamos as dietas destinadas a filhotes, né? Em fêmeas em gestação, notadamente no terço final da gestação.
com exceção dos felinos, tá? Nos gatos, o crescimento fetal, ele é linear, desde o início da gestação. Nas outras espécies, não. Há um crescimento mais ou menos lento aqui, e ele cresce no terço final da gestação, tá? Então, por isso que em dietas de animais em gestação, qualquer que seja a espécie, nós usamos dietas de filhotes no terço final da gestação, tá? Porque rações de filhotes, teor maior de proteína, relação cálcio-fósforo um pouco maior, geralmente as proteínas para filhotes de alto valor biológico, são essas proteínas que têm uma quantidade de aminoácidos melhor, então a gente faz isso, tá? Aqui seriam de felinos, crescimento fetal de felinos em gatos, ele é constante desde o começo, né? Ele é linear. Aqui nas outras espécies, tá? Ele é muito lento aqui e tem um crescimento maior no terço final da gestação, tá? Outras coisas aqui, né, relacionado à diminuição de proteína, queda geral em produção, depende da espécie também, tá? Em ruminante, eu vou repetir várias vezes, não é muito problemático, isso depende da genética do animal, tá? Muitas vezes somente um volumoso resolve a vida de um ruminante, tá certo? Claro, um volumoso de qualidade, né? Não dá para a gente dar lignina para o animal, aí também ele não vai conseguir produzir. Mas uma boa celulose, uma boa hemicelulose, ele consegue produzir, tá? Não tem proteína? Tem, ela é mais baixa, mas ela também tem proteína, né? Muitas vezes aqueles 7, 8% que tem no capim já é suficiente para o metabolismo bacteriano, né? Tá? Então, são sintomas, né? Aqui do excesso, né? Nós temos alguns problemas, né? E, então, esse processo de examinação, né? A retirada do grupamento amino, né? Ele é um problema que sobrecarrega 2 órgãos principais no animal, tá? Essa desaminação, ela acontece a nível hepático, no fígado. Vocês devem lembrar da bioquímica, que existe um ciclo chamado ciclo da ureia, né? Esse ciclo da ureia ele acontece exclusivamente a nível hepático. Então, quando você tem altas concentrações de proteína, né? Aí aqui, qualquer que seja a proteína, de alto ou baixo valor biológico, né? Você sobrecarrega o fígado, né? E a gente sabe que essa ureia, né, por ela ser tóxica, né? Aqui tem ácido úrico, porque isso acontece em outras espécies, como as aves, né? Ela elimina a forma de ácido úrico. Essa ureia, por ser muito tóxica, ela precisa ser diluída em água, né? Então, quem faz isso são os rins, né? Então, a excreção renal, ela aumenta. Daí porque, né, como gatos, eles necessitam de um teor maior de proteína na sua dieta. Por que ele precisa de mais proteína na dieta de um gato? Porque o gato, ele produz energia principalmente por gliconeogênese, né? Isso é um mecanismo evolutivo dele, ele é um carnívoro restrito, né? Então, ele usa proteína para para produzir energia. Ou seja, é um animal que produz mais ureia, né? Tá? Amônia e ureia, né? Então, isso precisa ser ser excretado pelos rins. E aí porque o animal precisa ter uma ingestão de água, tá? Porque quando isso daqui se concentra, você altera o pH sanguíneo, isso pode induzir a formação principalmente de cálculos, né? A nível renal, né? Então, é comum nesses animais você ter esses problemas, esses tipos de cálculo, tá? E, né, esse excesso, além de trazer esse problema para esses animais, que a gente já falou, que a gente não deve usar como fonte de energia, né? Por causa de custo elevado e também por sobrecarregar esses 2 sistemas, tá? Aí você diz assim, em ruminante acontece isso? Não, dificilmente você vai ter um ruminante com esses problemas aqui.
tá? Por que isso não acontece? Porque o excesso de proteína que você dá para o ruminante, as bactérias utilizam, né? Então, o problema do ruminante é mais a questão de custo. Não adianta você ter uma vaca que produz, sei lá, 7 litros de leite, 10 litros de leite por dia, e você ter uma dieta à base de 30% de proteína para aquele animal. Você está jogando dinheiro fora. Uma parte daquilo ali é utilizado pelas bactérias. Mas nós devemos pensar em ruminante, em proteína, em duas coisas, tá? Chamada proteína degradada no rumen e proteína não degradada no rumen, tá? O que é isso? Nós temos uma parte da proteína que ela é usada pelas bactérias, né? As bactérias que degradam proteínas, bactérias proteolíticas, né? Bactérias ureolíticas, tem algumas bactérias que usam isso daqui. Mas existe uma parte da proteína que ela passa intacta pelo rumen. E essa proteína ela vai chegar no abomaso do animal. O que seria o ideal, né? Tá? Chegar no abomaso. No abomaso, o animal faz o processo de degradação normal dela e utiliza os seus processos bioquímicos, né? Tá? Então, hoje, quando a gente fala em nutrição de ruminante, a nutrição mais evolutiva, mais adiantada dos ruminantes, nós trabalhamos com isso daqui. Essas proteínas são chamadas de proteínas bypass, né? E existem, já são comercializadas no mercado, tá? Por indústrias de nutrição animal. O que é uma proteína bypass? É uma proteína protegida que ela passa intacta pelo rumen retículo e ela chega ao abomaso para que o animal utilize realmente a proteína verdadeira. Que ele não utiliza a proteína bacteriana, a massa bacteriana. Certo? Então, assim, então existem hoje produtos que eles são, que diz lá, proteína bypass. É como lipídio, né? Vocês devem lembrar que dos lipídios também, era um problema você dar muito lipídio para ruminante, porque o rumen não tem bile, né? A bile ela é jogada lá no intestino, tá? Então, ela sofre, a gordura no rumen sofre um negócio chamado de biohidrogenação, que é o mesmo processo de formação da margarina, né? Ela, como a gordura é de origem vegetal, que é dada para ruminante, né? Por questão de limitação, de não usar nada de produto de origem animal, ela se transforma em algo sólido e provoca uma capa de gordura lá no rumen retículo, né? Isso aí provoca alguns problemas, deslocamento de abomaso, né? Até problema cirúrgico, atonia ruminal, timpanismo. Então, nós temos também gorduras protegidas, né? Usadas somente em animais de alta produção leiteira, vacas de 30 quilos dia, né? 35, né? Holandês puro. Então, essas vacas, elas têm a gordura protegida, né? Ela passa intacta pelo rumen, não causa problema, chega no abomaso, né? Do abomaso para chegar no intestino, por ação do suco biliar, né? Aí ela sofre o processo normal de degradação, porque ela vai servir como fonte de gordura para o leite, né? Daqueles animais, tá? Então, quando a gente fala também em proteína ruminante, pense nessas duas coisas, proteína degradada no rumen e proteína não degradada no rumen, tá? Temos aí milhares de trabalhos sobre isso, sobre o uso dessas duas proteínas, né? E o resultado que elas trazem no desempenho dos animais. Principalmente isso daqui em bovino de corte, tá? Que são animais que têm uma maior necessidade proteica, né? Principalmente os bovinos de corte de animais inteiros, que é animal inteiro, animal que não é castrado. Tá? Na bovinocultura de corte, a gente trabalha com 3 classes de bovinos. Nós trabalhamos com os animais inteiros, nós trabalhamos com animais castrados e com fêmeas, tá? Os 3 podem ser usados para o abate. Cada um gera um tipo de carne diferente. O bovino inteiro, ele tem um ganho de peso maior, né? Ele tem uma menor exigência, mas ele necessita de um teor maior de proteína para formar mais músculo, né?
tá? Então, é usado principalmente em bovino de corte, bovino inteiro, né? Que é um animal que é mais pesado ao período de abate. Então, excesso, né, toxidez é comum, né? Isso aqui principalmente, pessoal, em animais não ruminantes, tá? Não ruminantes. Olha aqui o ciclo da ureia, rapidamente, para mostrar para vocês, né? Tá? Então, nós temos o fígado aqui, né? Importante desse processo, tá? Então, ele é o órgão central do metabolismo, né? Uma série de coisas aqui. Então, boa parte dessas proteínas que são ingeridas, que são aqui quebradas, né? Elas são usadas para formar hormônios, proteínas plasmáticas, né? Tá? Mostrando aqui a gliconeogênese, né? Usando intermediários aqui, tá? Olha, e aqui também mostrando o ciclo da ureia, né? Tá? A produção de ureia que vai ser excretada a nível de renal, tá? Oi, quem quer perguntar? Professor, por que é tóxico os aminoácidos que você falou, o excesso? A proteína, né, o excesso de proteína, esse grupamento amino, ele pode alterar pH sanguíneo, ele pode induzir acidez, tá? A acidez metabólica, ela pode provocar uma série de alterações, ela pode induzir desnaturação proteica, né? E outras situações, né? Então, devido a essa queda de pH, né, quando se desnatura algumas proteínas de controle metabólico, né, proteínas que podem controlar, sei lá, a pressão arterial, proteínas que controlam excreção nitrogenada, né, você pode causar toxidez no animal. O excesso também de nitrogênio, de formação de ureia, faz com que o rim seja sobrecarregado. E ele pode perder a capacidade de excreção de metabólitos. Esses metabólitos podem se concentrar e podem trazer toxidez para o animal, tá? Isso em animais não ruminantes, tá? No ruminante, dificilmente você vai ver isso, mas em um animal não ruminante pode acontecer, tá certo? Você pode induzir uma inflamação hepática por excesso de proteína? Pode. Você pode induzir. E se o fígado ele estiver danificado, vários metabólitos ele não consegue processar. Isso pode se acumular e trazer problemas para os animais, tá? Inclusive, alterar até as vias metabólicas, né? Com produção de corpos cetônicos, né? Por maior degradação de gorduras, né? Isso pode acontecer. É um desequilíbrio, né? Um desequilíbrio muito grande. Quando qualquer animal que chega a nível renal, é um meio passo para a morte, né? Inclusive no ser humano mesmo. Você vê quando quando ela começa a ter problema renal, há um desequilíbrio muito grande. Metabolicamente, né? O rim, ele é um sensor. O rim, ele capta tudo. O rim capta diminuição de sangue que chega lá, o rim capta alteração de nível de glicose, o rim capta a quantidade de água que tem no organismo. Então, se você sobrecarrega rim atrelado a fígado, né, você traz toxidez para o animal. É um desequilíbrio muito grande. Tá? Aqui, só para a gente relembrar, né, não vou discutir isso, mas aqui estão as vias, né, está em verde aqui carboidrato, que nós já falamos, né, ela vai estar aqui, nesse laranjinha aqui, as gorduras, né, alimentando também ciclo de Krebs. Nós temos aqui em verde o ciclo da ureia, né, tá, também alimentando ciclo de Krebs, né. Mas se você tiver um excesso disso daqui, tá? Esses ciclos aqui também são sobrecarregados, né?
Então, não tem mais como alimentar isso daqui. Então, a tendência dele é se acumular no corpo do animal. Acúmulo disso daqui sobrecarrega fígado e rim. No momento que você sobrecarrega fígado e rim, né, são os órgãos centrais do metabolismo, né? E aí você está em desequilíbrio, tá? Principalmente por acúmulo de produtos nitrogenados que altera o pH sanguíneo. Mas vamos lá. Vamos ver onde é que estão essas fontes, né? Já que tudo isso aí é proteína, tá? Onde é que estão essas fontes? Como é que a gente usa isso nos animais, tá? Então, eu trouxe aí tantas de origem animal, as mais comuns, né? Hoje estão aparecendo outras, né? Outras fontes, cada vez aparecem mais, né? Os de insetos, né? Farinha de alguns insetos, hoje é usada. Tem até um projeto aqui na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, né? Eles já têm alguns trabalhos lá sendo processado esse tipo de proteína, né? De alto valor biológico. Tá? Mas eu trouxe as principais aqui, né? Farinha de carne, carne e osso, sangue, pena, peixe. Podia botar aqui farinha de sangue, também é muito usada, né? De origem vegetal, os principais aqui, soja, trigo. Sempre esse trigo está aí, tá? Depois eu vou tirar. Soja, algodão, girassol, né? O trigo entra lá como um energético mesmo, né? E eu até coloquei ali alguns volumosos, né? Pastagem, feno, silagem, verde, tá? Só para a gente ver que esses alimentos, eles têm um teor de proteína, né? Então, nós temos algumas pastagens trabalhadas, melhoradas geneticamente, né? Transgenia. Ou então, quando nesses volumosos aqui, essas pastagens aqui, entra um elemento, um tipo de pastagem que é formado de leguminosa, tá? O que é uma leguminosa? Leguminosa é uma planta que fixa o nitrogênio, tá? Então, é muito comum nós usar, tem um termo chamado de banco de proteínas. O que é um banco de proteína? O banco de proteína é quando lá um produtor, um criador, ele tem numa área lá da propriedade uma reserva só para ele plantar leguminosas. Entre elas, uma que está muito adaptada aqui ao Nordeste, chama-se a leucena. Tá? Leguminosa é uma planta que ela tem vagem. Então, assim, a soja é uma leguminosa, o feijão é uma leguminosa, mas nós temos a leucena, que é uma planta meio arbustiva, arbórea, que produz uma boa biomassa, que ela é uma boa fonte de proteína. Oi, quem quer perguntar? Professor, a leguminosa ela fixa o nitrogênio no solo ou na raiz? Na raiz dela, ela tem parceria com uma bactéria, né? As bactérias nitrificantes. Então, assim, uma parte desse nitrogênio ele fica no solo mesmo, mas outra parte dele é usado pela planta. Então, o teor de proteína que ela tem, ele é alto nela, tá? Mas uma parte ela fica no solo mesmo. Daí porque a gente faz um negócio chamado, não sei se vocês já ouviram falar, em consórcio. Já ouviram falar? Alguém sabe o que é consórcio? Quando você planta outro tipo de planta que ela vai utilizar aquele nitrogênio, como o milho. Exatamente. O maior exemplo de consórcio é para a agricultura de subsistência. Qual será? Que é muito comum no nosso Nordeste. Feijão e milho. Feijão e milho. Isso é um consórcio, tá? O feijão fixa o nitrogênio e o milho utiliza aquele nitrogênio. A gente consegue isso fazer em pastagens? Consegue. Só que como as leguminosas elas são muito palatáveis, os animais tendem a comer logo a leguminosa em detrimento da gramínea.
Mas existem trabalhos na tentativa de fazer o consórcio gramínea leguminosa para pastagem, para melhorar o teor de proteína de uma gramínea, de um capim, né? Tá? Mas é mais comum a gente fazer o banco de proteína, tá? Aí a gente planta aquela leguminosa numa área, né? E aí usa aquele alimento para fazer conservação, feno-silagem, ou muitas vezes é ofertado o verde para o animal. O animal pasteja dentro daquele local, ou então ele é retirado, passado na forrageira e ofertado aos animais no coxo, tá? Então a gente também pode pensar em volumoso como fonte de proteína, principalmente quando eu falo nas leguminosas, tá? E tem outras, o Nordeste aqui tem leguminosas nativas, né, do semiárido, certo? Tem várias delas que estão aí, né, pau d'arco, você tem a algaroba, né, que é bem comum no sertão, né? Quem for pelo sertão, olhe, né, planta que tem vagem, ela é uma leguminosa, né? Tem muitos trabalhos de farinha de algaroba, né? Só que o problema da algaroba é que é uma planta muito dominadora. Onde nasce uma algaroba, ao redor não deixa nascer nada, né? Então, não teve sucesso o consórcio dela, tá? Mas a leucena, ela teve um sucesso. Oi, Flávia. Essas plantas que têm vagem, a parte proteica está só na vagem ou o animal pode se alimentar também da Pode se parte alimentar aérea? de tudo. A maior parte está na vagem, né? Mas como existe um transporte desse nitrogênio, né, pela estrutura da planta, né, floema, xilema, lembram disso? A planta, ela transporta, né, pelo floema dela. Então, uma parte fica, né, incorporado à planta, mas a maior concentração está na vagem mesmo, tá? A maior concentração está na vagem. Vamos lá. Eu circulei aqui esses daqui, farinha de carne e osso, farinha de sangue, né? Primeira coisa para a gente lembrar que esse tipo de alimento de origem animal, ela não é permitido, né, no uso em alimentação de ruminantes, né? Por quê? Por causa da doença da vaca louca, né? Encefalopatia espongiforme bovina, né? Ou simplesmente doença da vaca louca, tá? Que isso aconteceu principalmente no Reino Unido, lá no final do século XX, né? Que a forma de transmissão foi alimento contaminado, tá certo? Mas existiram outros casos na Europa, na América do Norte, na Ásia, né, de doença da vaca louca, né? O que é que acontece com qual seria, digamos assim, a fisiopatologia, a etiopatologia da encefalopatia espongiforme bovina, né? É que existe, né, nessas carnes, né, os prions, eles são moléculas proteicas que têm capacidade infectante, tá? Então, existe um gene, esse gene é o PRIMP, né, que ele é responsável pela produção dessa proteína, né, tá? Essa proteína, na sua forma saudável, né, eles defendem os neurônios, tá? É uma proteína de defesa neuronal. Mas não se sabe por quê, né, que quando há ingestão desse tipo de alimento por animais, como os ruminantes, ele sofre uma mutação, né? Ele sofre uma mutação. E ele começa a atacar principalmente o sistema nervoso dos animais, tá? Por que dá essa encefalopatia, né, espongiforme bovina? Por causa do aspecto, né, do aspecto macroscópico, né? Ele fica um aspecto esponjoso, principalmente, né, do telencéfalo, né, do cérebro dos animais, tá? Em necrópsia se observou isso.
tá? Então, não se sabe, porque nesses animais, né, isso já tinha sido relatado, tem uma doença muito parecida com isso, não é a doença da vaca louca, mas que acomete pequenos ruminantes, né? Ela, não sei se eu coloquei bem aqui, essa doença aqui, ó, Creutzfeldt-Jakob, né? Isso aqui foi reconhecido em pequenos ruminantes, ovinos e caprinos, né? Tá? E de transmissão para o ser humano. Né? Então, a literatura fala que é uma variante dessa doença aqui, que é muito semelhante, que acomete os ovinos e caprinos. Tá? Então, é isso que acontece com a encefalopatia espongiforme bovina. Né? Então, aqui uns distúrbios nervosos, né? No início ela foi confundida até com raiva, né? Raiva transmitida aí por morcego, né? Morcego, a raiva, como é que se diz? Não urbana, né? Por morcego, tá? Então, os animais tinham hipersensibilidade ao toque, ao som, à luz, né? Hipermetropia, ataxia, né? O animal fica com os membros estendidos, né? Duros, né? Dificuldade de se levantar, tá? Os sinais clínicos, né? E raiva, pessoal, é um negócio interessante, né? Há mais ou menos, acho que está com uns 20 dias, a namorada do meu filho, eles foram para um local e lá tinha um golden, né? Eu crio golden, né? É um animal muito, muito dócil, né? Não conheço um golden que não seja dócil. E, por incrível que pareça, o golden atacou a namorada do meu filho, mordeu os 2 braços dela. E aí me ligaram e disse, é o seguinte, tem que procurar logo assistência médica e eu acho que seria bom tomar logo o soro, né? O soro é o anticorpo pronto, né? Eles, não, besteira, o cachorro está estressado e tal. Tá bom, 3 dias depois o cachorro morreu. E a namorada do meu filho estava em São Paulo. Eu disse, procura assistência médica aí urgente e vai tomar o soro. E esse cachorro, ele tem que fazer o procedimento de inoculação em rato, né, da raiva. Mas o dono não fez, mas ela tomou o soro, né? Então, assim, eu não sei se esse cachorro estava com raiva, né? Mas pode acontecer. Então, essas doenças nervosas, né, acontecem quando você menos espera, né? Mas a doença da vaca louca, ela foi confundida inicialmente com raiva, tá? Tivemos aí 190 mil casos, né? Mas se vocês verem aqui, focado basicamente no Reino Unido, né? Por que no Reino Unido? Porque os rebanhos lá eram criados confinados, tá? É muito pior o frio do que o calor para o sistema de produção animal. Porque no frio, ou você aloja um animal, ou ele morre de frio, né? Não tem como ele comer. Então, era muito baseada a alimentação deles em concentrados, tá? Por conta da doença da vaca louca, foi o primeiro boom que o Brasil teve na exportação de carne mundial. Foi nessa época aqui. Porque a nossa criação é basicamente uma criação extensiva, né? Nossos animais, somente os animais de corte, eles são criados basicamente a pasto, né? Então, o uso de concentrados ele é muito baixo, né? A gente tem um dado agora de 2020, que 97% dos animais abatidos no Brasil, eles passaram em algum momento pelo sistema extensivo de produção. Nós só temos 3% de animais criados confinados. Tá? Então, a gente é meio que imunizado da doença da vaca louca, tá? Por causa disso daí. Então, aqui, para a gente comparar com doenças de notificação obrigatória, né? Febre aftosa é muito localizado, né? Enquanto que a doença da vaca louca, não. Ela é mais espalhada, tá?
Aqui, esse dado aqui de população mundial de bovinos é mais ou menos isso daqui, né? Eu preciso atualizar, mas nós temos um cálculo que para cada um habitante nós temos um bovino no Brasil, né? Então, a conta é essa. Então, hoje nós temos 220 milhões de habitantes, 230, devemos ter 230 milhões de cabeças de bovinos, tá? A Índia que aparece em segundo, mas é interessante, né? Como o animal lá é sagrado, a taxa de desfrute deles é muito baixa. O que é a taxa de desfrute? É o que aquele animal ele contribui com algum dos seus produtos para consumo humano, né? Podia ser carne, podia ser leite, podia ser pele, podia ser parte de chifres, né? Que é usado pela indústria de botões e outras coisas, né? Então é muito baixo. Os Estados Unidos, embora tenha quase metade do nosso rebanho, ele é o líder mundial em produtividade. Por quê? Tecnologia, né? A gente ainda precisa melhorar muito nossa tecnologia no campo, tá? Nós temos uma verdadeira desassistência ao campo no Brasil, tá? Principalmente de quem? Da medicina veterinária. Medicina veterinária no Brasil está muito concentrada dentro das cidades, no litoral principalmente, né? Isso é histórico da nossa colonização. Onde é que aconteceu a nossa colonização? Ao longo do litoral. Onde tinha praia, ia sendo colonizado, né? Onde não tinha praia, não era colonizado. E a medicina veterinária está muito concentrada dentro das cidades. E isso reflete nisso daqui, ó, né? Os americanos têm metade do nosso rebanho e é o líder mundial em produtividade. Nós somos o segundo. Vem melhorando, claro, né? Ano a ano vem melhorando. Então, o maior programa de prevenção é isso daqui, ó. Tá? Normativa do mapa de 2001, certo? Então, é a maneira da gente coibir aquilo ali, tá? Então, esses produtos aqui, farinha de carne osso, farinha de sangue, a grande limitação dele é eu não uso em dietas de ruminantes, tá? São produtos basicamente da alimentação de não ruminantes, certo? Principalmente o mercado pet, tá? E outros mercados, né? Produtos aquáticos, né? Como peixe, como camarão, eles também usam esses produtos aí, tá? Farinha de pena, ela é muito utilizada, tá? Só que a farinha de pena, qual seria o grande limitador dela? A farinha de pena, isso aqui é obtido da cocção, né, da pena sob pressão, limpa, né, não de aves está em decomposição, né, isso aqui é pós o abate, que a ave é limpa, tá? A produção é muito grande, porque praticamente quase 7%, 7 a 8% do peso da ave é de pena, mas nós temos um problema, que a principal proteína que tem na farinha de pena é a queratina, tá? E essa queratina, ela não é uma proteína de alto valor biológico, porque é uma proteína que ela é muito difícil de ser degradada. Além de ela ser muito degradada, a riqueza em aminoácidos dela, ela é muito baixa, tá? Eu tenho aqui cistina, eu tenho outros aminoácidos, né? Eu tenho outros aminoácidos que não seja metionina, nem lisina, nem triptófano, né? Fenilalanina, outros aminoácidos que ele não entram naquela lista de alto valor biológico, tá? Então, muitas vezes, essa farinha de pena, tá? Ela pode ser usada, como ela é muito barata, naquele cálculo de fonte de energia para os animais e fonte de cistina, né? Embora não tenha tanta necessidade assim os animais fazerem ingestão de cistina, tá? Outra coisa então aqui você tem carência desse aminoácido, né? É de fácil
é de difícil digestão, e para que eu consiga usá-la, muitas vezes eu preciso usar um aditivo nutricional. Tá? O que é um aditivo nutricional? É uma substância que é adicionada à dieta, né, para que aquele alimento ele consiga funcionar. E esse aditivo é uma enzima chamada queratinase. Tá? Só que para que eu consiga usar, eu preciso fazer a relação custo-benefício. Né? Eu não tenho os 3 aminoácidos que são, digamos assim, além de histidina, eu colocaria aqui também triptófano. Então, esses 4 aqui. Então, eu não tenho esse aminoácido, né? Mas ela é barata. Eu tenho cistina. Eu posso usar a cadeia carbônica dela naquele cálculo lá para atingir a minha necessidade de energia, né? Também como fonte de nitrogênio, como fonte de enxofre. Então, tem várias funções que eu posso usar. Mas eu preciso saber se o uso da queratinase ela vai ser benéfica, né? Vale a pena eu usar? Farinha de pena também, ela é muito usada, pessoal, em dietas de peixe, tá? Um percentual da dieta de peixe se usa farinha de pena. Por que se usa farinha de pena? Porque a farinha de pena, ela faz com que a ração, ela flutue na água, tá? Então, flutuabilidade, para quem cria peixe, é um negócio interessante. Porque o cara vê se o peixe está vivo, né? Ele tem uma ideia, ele tem uma ideia da quantidade de animais que ele tem dentro daquele viveiro, né? Dentro daquela gaiola, tá? Então, ela é muito usada em rações de peixe com essa finalidade, tá certo? É barata, né? E no peixe ela é usada para dar flutuação à ração. Farinha de peixe. Oi, Ingrid. Prof, você pode voltar o slide onde estava escrito a cistina, por favor? Pronto. Obrigada. Tá. Vamos lá. Farinha de peixe, né, é outra fonte que ela vem do processamento de peixe, né, ou resíduo da indústria do pescado. Nós temos 2 tipos de farinha. Nós temos a farinha integral e nós temos a farinha residual. A farinha integral é o peixe inteiro, tá? Então, o peixe todo ele é processado. A residual, geralmente, a indústria retira o filé do peixe e o que sobra, né, a cabeça, o resto da estrutura do animal, ela é processada para alimentação animal. Claro que a integral, ela tem um valor melhor do que a residual, tá? Então, a residual, né, vai ficar o que? Os ossos, espinhas, barbatana, couro, né, escamas, às vezes a escama é retirada, né? Mas ele é inferior, tá? A gente tem mais ou menos 55% a 65%, em média, das farinhas de peixe, então é muita proteína, né? Aqui já aparece lisina, né? E é fonte também de cálcio e fósforo, tá? Qualquer que seja, tanto a residual como a integral, né? É fonte de cálcio e fósforo, tá? Fonte de gordura, né, principalmente os ômegas, né, ômega 3, ômega 6 como linoleico, o ômega 3 como linolênico, né? Então, em animais como cães e gatos, né, que são, eles não produzem esses 2 ácidos graxos essenciais, é muito utilizado, né? Tá? Muito utilizado. Um dos problemas da farinha de peixe, né, tem alguns. Primeiro, dificuldade de conservação. Por que dificuldade de conservação? Pelo alto teor de ácido graxo insaturado, né, ômega 3 e 6 são ácidos graxos insaturados, eles conseguem
sofreu um mecanismo de rancificação muito fácil, né? Oxidação, tá? E aí, a necessidade desses produtos é usar antioxidantes. Pode ser antioxidantes naturais ou pode ser antioxidantes artificiais, né? Tem os dois. Então, a relação custo-benefício, né? Como lá da farinha de pena, queratina ou da queratinase. Outra coisa, isso tem regulamentação do MAPA, né? É que esses produtos, eles podem deixar sabor nos alimentos. Que alimentos? Leite, ovos, carne, né? Animais que têm gosto de peixe, tá certo? Então, é um problema, né? Então, aí o MAPA recomenda que pelo menos 4 semanas antes do animal entrar no sistema de produção, né, ele deve ser retirado, tá? O uso maior é aqui mesmo, ó, cães, gatos e principalmente animais aquáticos, né? Rã, peixe, camarão, tá? É o uso maior deles. Outra desvantagem, dependendo do tipo de peixe, é o percentual de sal, né? Ele é muito alto. E um dos problemas de sal, excesso de sal na dieta de animais, é o aparecimento de fezes e diarreia, né? Porque quando você aumenta a concentração do íon, do cloreto do sódio, ele começa a atrair água, né? Tá? E aí essa água faz com que as fezes se tornem menos duras, né? O aspecto fica mais líquido. Isso causa questão de diarreia, né? Desidratação e outras coisas, tá? Então, são problemas da farinha de peixe, certo? Os de origem vegetal, também todos não são mil maravilhas, tá? Como a soja, né? Ele que é mais utilizado, né? Nós temos uma série de coisas aqui na soja. Inibidor de protease, lecitinas, ácido fítico, saponinas e até a questão da fibra, tá? Essas substâncias, elas podem provocar uma série de problemas. Eu já falar deles. Lesões intestinal, hipertrofia de órgão, redução do aproveitamento de nutrientes, né? Tá? Porque, como você imagina, inibidor de protease. Então, inibe enzimas. A principal que é inibida é a tripsina. Então, você imagina, um animal come soja, mas a soja inibe a tripsina dele. Como é que ele vai absorver nutrientes? Não tem como, né? Tá? Isso daqui é resolvido com o processamento, né? Processamento que leva calor. Tostagem, extrusão, cozimento, e eu colocaria aqui a pelletização também, tá? Que são processos por máquinas que usam pressão e calor, tá? Esses mecanismos aqui resolvem. A lecitina, né, o hemoaglutinina, que é encontrado na soja, né, e nós temos muitos trabalhos com isso daqui, ela provoca uma espécie de uma resposta imunológica inadequada, tá? As lecitinas, elas podem se ligar na superfície de alguns órgãos ou de células, superfície de hemácia, né? Nas células epiteliais, tá certo? Do fígado, do coração, do sistema cardiovascular, tá? E então essa deposição delas que provoca essa resposta inadequada. Porque quando ela se deposita na superfície de uma célula dessa, ela começa a atrair anticorpos, né? Os anticorpos começam a chegar e começam a destruir. Claro, soja que não foi devidamente processada, tá? Mas isso que pode acontecer. Pode até, inclusive, reduzir a secreção dessas enzimas aqui, que estão, secretina e colecistocinina, elas estão envolvidas, né, na liberação, no controle de pH intestinal
e na liberação do suco pancreático, né? Tá certo? Então, são problemas, tá? O ácido fítico, que também é encontrado, né? Ele é um quelante. O que é um quelante? É uma substância que se liga a outras. Então, ele pode se ligar ao amido, a minerais, a proteínas, né? Provocando a diminuição da sua absorção e sua digestibilidade. Então, isso também é relatado na soja, tá? Outro fator que a gente encontra, né? Isso aqui é tudo, são coisas das lecitinas, né? As hipersensibilidades, né? O principal é quando a substância deposita na superfície de locais inadequados e induz a atração de anticorpos. Isso é uma hipersensibilidade. Mas nós temos os goitrogênios, né? Os goitrogênios, que são encontrados também na soja, eles diminuem a biodisponibilidade do iodo. E para que serve o iodo? O iodo serve para a produção dos hormônios da tireoide, né? T3 e T4. E para que serve T3 e T4? Regula todo o metabolismo do animal. Então, você imagina uma soja para o animal, essa soja não foi totalmente tratada, e você tem um goitrogênio, né? O animal não vai aproveitar aquilo ali, né? Tem lecitina, tem inibidor de tripsina, né? Que esses inibidores de protease. As lecitinas provocam hipersensibilidade, induz reação imunológica do animal, se deposita nas velocidades intestinais, tá? E ainda diminui a disponibilidade de iodo, né? É problema sério, tá? Então, soja é bom, mas ela tem que ser devidamente tratada. O outro aqui, o algodão, muito usado na alimentação de animais ruminantes, de leite de corte, né? Ô, Ingrid. Professor, desculpa. Eu não entendi como é que o iodo interfere na tireoide. O iodo na tireoide. Os hormônios da tireoide, quais são os hormônios da tireoide? São os hormônios T3 e T4. Por que ele chama T3 e T4? Alguém sabe? Aqui é o... de iodo, da molécula de iodo. Ah, porque o T3 ele tem 3 iodos na molécula dele. O T4 tem 4 iodos na molécula dele, não é isso? Então, ó, se eu não tenho iodo, eu não formo esses hormônios aqui. Tá? Causa um problema chamado de bócio endêmico. O que é o bócio endêmico? É quando a tireoide ela aumenta de tamanho por falta de T3 e T4. Ou por falta de iodo. A tireoide produz a proteína, que é a tireoglobulina, mas eu não tenho o iodo. Tá? Então, aquela substância, ela sequestra o iodo. Se eu não tenho iodo, eu não tenho hormônio da tireoide. Então, a tireoide, ela vai entrar em falência, ela aumenta de tamanho. E a tiroxina? A tiroxina é o T3. Triotironina ou tiroxina. Né? Entendi. T4 é o tetriotironina, porque a tiroxina, ela é mais ativa. Tá? É o T3. Ok? Ó, algodão, né? Então tem fibra, né? E eu tenho isso daqui, o gozipol, tá? O gozipol, ele tem muitos trabalhos, né? Relatado somente em machos na fase de reprodução, que ele afeta a espermatogênese, isso é verdadeiro, tá? Então, animais em reprodução, né, tanto se recomenda não o uso de algodão em machos, tá? Porque se esse gozipol tiver alguma concentração fora do normal, ele pode afetar a espermatogênese. Então, o animal que estava ali para reproduzir não vai conseguir. Mas o gozipol também, ele é um quelante, né? Ele se liga a alguma substância, entre elas o ferro, e pode se ligar à lisina, tá?
que é um daqueles aminoácidos essenciais, né? Lisina, metionina, triptófano são os principais, tá? Então, se ele se ligar ao ferro da dieta, eu posso ter anemia. Se ele se ligar à lisina, dependendo do animal, se a lisina for um aminoácido limitante, você vai ter problema de produtividade daqueles animais. Então, o gozipol, além de afetar a espermatogênese, né, ele também pode se ligar ao ferro, causando anemia nos animais, e ele também tem capacidade de se ligar à lisina, que é um dos principais aminoácidos, né, da produção animal, tá? Aqui na questão dos cães e gatos, né, só botei isso daqui para a gente ter muito cuidado, né, com a dieta equilibrada de proteínas, tá, gente? É muito comum hoje problemas renais em animais, cálculo renal, tá? Porque tem muita questão da castração precoce, né, dos animais, e aí que não dá tempo, ter um desenvolvimento de uretra adequado, né? Cada vez mais estão recomendando se castrar mais jovem, né? A minha opinião é que castre depois de 1 ano, animais de companhia, cães e gatos, né? Mas já tem trabalhos aí que estão recomendando mais cedo, né? Tá? Notadamente, filhotes, né, tem exigência maior do que adultos, é verdadeiro, tá? Mas o gato é exceção, pessoal. O gato, o adulto, ele precisa de mais proteína do que o gato filhote, tá? Porque o gato filhote, principalmente ainda quando ele está amamentando, né, ele não utiliza um pouco ali de carboidrato, né, do leite, gordura do leite, né, ele ainda não está fazendo muito neoglicogênese, mas o gato adulto ele precisa mais. Tá? As dietas de gato adulto o percentual tem que ser maior, porque vai ser a principal fonte de energia para aquele animal. Tá? Não que ele não utilize o carboidrato, né, o lipídio, ele utiliza, mas preferencialmente metabolicamente ele prefere a proteína, tá? Essa a gente já discutiu lá atrás, né, sobrecarga de rim e fígado, alteração de pH, né? Então, quando você altera pH, você pode induzir a desnaturação proteica, né? Tá certo? E aqui nós temos 2 grandes termômetros, né? Fígado e rim, né? São 2 grandes termômetros do organismo animal, tá? Aqui só para vocês relembrarem, né, que quando chega o sangue lá, né, uma parte é filtrada, né, outra parte é reabsorvida e uma parte é secretada, né, tá? Então, tem muitos produtos nitrogenados que são secretados, tá? Quando você dá uma sobrecarga muito grande aqui, ó, somente a nível de glomérulo, né, a proteína, geralmente, ela aumenta a concentração do sangue. E somente a concentração do sangue começa a atrair mais água para dentro do vaso. Então, a pressão que chega aqui ela é um pouco maior, tá? Então, quando você aumenta a pressão aqui, você pode afetar a taxa de filtração glomerular, né? Tá certo? Então, aí todo esse processo aqui de reabsorção e secreção, que vai dar a excreção, né, ele é alterado, tá? Então, isso que a gente tem que pensar, né, com a proteína, tá? Aqui o que aparece no filtrado, né, tá certo? Água, íons, glicose, alguns aminoácidos, né, vitaminas, ureia, uma parte disso daqui é reabsorvido, né, como a glicose 100%, os íons também, né, ao longo da passagem lá pelo tubo digestivo. Certo? A gente consegue dosar a proteína do animal? Consegue. Né? Você faz a dosagem da proteína total. Tá? É um teste bem simples, né? Teste que você compra até esse teste em laboratórios aí, faz a nível de campo mesmo. Tá? Pode fazer a nível de campo, pode fazer a nível laboratório. Isso aqui é a nível laboratorial, que você precisa de um espectrofotômetro, né? Tá? Você consegue dosar. Aqui, os animais, cada um vai ter um percentual de proteína, ó, no seu sangue, ó, né, para nível de referência, tá?
Então, o aumento dessa proteína total, o que é que você pode pensar? Problema hepático, problema renal, problema, inclusive, de dieta, né? Sobrecarga de dieta dos animais, tá? Então, aqui tem a quantidade de proteína que cada animal encontra no sangue. A urina também, né? Você acaba conseguindo ter uma ideia do estado nutricional daquele animal, né? Por quê? pH, proteína, tá? Você consegue, consegue medir com aquelas fitazinhas de urianálise, né? Tá certo? Então, sei lá, você começa a ter pH alterado, você tem proteína no sangue, você começa a ter leucócito, né? É sinal que talvez o sistema renal do animal esteja sobrecarregado, está até inflamado, né? Uma nefrite, uma glomerulonefrite, tá certo? Isso pode ser devido a quê? Sobrecarga de proteína na dieta do animal, né? Então, com isso daí você consegue também medir de maneira bem fácil, tá? Mas eu acho que era isso, certo?